quero chamar aqui presbítero Fabiano Bernardino. Bernardino com Bernardino agora. Ele vai orar. Pastor Benhur, chegue até aqui, por favor, querido. Ele vai colocar a mão nos seus ombros e vai orar por você, pregador da noite, Pastor Benhur Lopes. Vamos orar então? Paz do Senhor, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar, porque tu te faz presente no nosso meio, Senhor. Até agora entoamos louvores a ti, Pai. E agora a tua palavra, a palavra que sara o homem, a palavra que coloca o homem de pé. Pai, que tu venha falar conosco, Pai. Abençoa o teu servo, Senhor, que aqui está, Senhor, incumbido hoje de trazer a mensagem, Senhor. Que tudo seja para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis, capítulo de número 15. E o verso de número 5, por favor. Gênesis, capítulo de número 15. E o verso de número 5. Quem encontrou com o sinal, diga amém. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conte as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Trouxe-lhe todos estes, partiu-os pelo meio, pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Versículos 16. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Encerramos no verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo se acendeu e passou por aquelas metades. Diga amém. Antes de você se assentar, diga a uma pessoa assim, pelo menos uma: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Faça isso. Tome o seu assento, vamos ouvir a palavra. Queridos, eu estou feliz por estar com os irmãos. Cheguei com alegria. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus seja louvado por este trabalho. Deus seja louvado por esta casa. Estou feliz pelo convite. Deus seja louvado pela vida do pastor Cisino, Bernardino, irmã Elba, pastor Reuel, Bernardino,
irmã Giane, toda a igreja aqui em Camboriú, a juventude, pastor Lucier, sua equipe, os conselheiros, amigos, Moisés Cleiton, com quem nós temos uma afinidade mais estreita, já há muitos anos de verdade, sempre um prazer estarmos juntos. Eu estou vendo ali o pastor Alessandro e a esposa, Alessandro Viana. Dá um tchauzinho aí, pastor. Deus te abençoe pelo carinho. Deus abençoe aos obreiros. Deus abençoe a todos. Confesso que fiquei surpreso com o convite. Pastor Lucier, fiquei surpreso com o convite. Quando o pastor Reuel disse, a mocidade pediu que o irmão viesse aqui no dia 24. A última vez que eu vim aqui foi em 2003. E ministrei ainda no templo. Naquela época pregou eu, o bispo Paulo Moura e o Marco Feliciano. Depois, as outras vezes, eu tive de passagem um dia. Mas eu até perguntei ao pastor Reuel, é verdade mesmo que a mocidade me convidou para vir? Disse, eles convidaram o irmão para vir. Então eu vou em nome de Jesus. E aqui cheguei pela fé. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. O texto que eu li no Antigo Testamento é um texto que quem aprecia ler biografias no Antigo Testamento gosta de ler a história de Abraão, por exemplo. É uma das biografias mais lidas, mais estudadas e mais sugestivas para tudo mais que envolve chamada, condução de chamada, propósito de Deus, tempo de Deus. Quando você lê qualquer texto no Antigo Testamento, nós temos um grande desafio pela frente. A partir do princípio de que a Bíblia que nós temos aqui, essa Bíblia que você tem nas mãos, e que está perdendo o seu valor, conforme o tempo passa, conforme os dias se vão. Essa Bíblia é um grande desafio, a palavra de Deus é um grande desafio, porque a Bíblia não é um documento escrito para nós. A Bíblia é um documento 100% judaico. A história do Antigo, então, que o diga. O mais se conta após Cristo, com também interesse, com particularidade, com pesquisa, com ajuste, com interesse também de comunidade judaica, ainda que com acordo e entendimento de muitos anos, de muitos teólogos, enfim. Mas é um grande desafio. Por que algumas pessoas têm tanta distância da Bíblia? A nossa sorte foi que, no Evangelho de João, no capítulo 1, quando nós aprendemos que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos os que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, nós nos tornamos agora, com Cristo, filhos de Deus, recebemos este poder, nos tornamos filhos na fé de Abraão. Então, essa abertura nos deu acesso à Bíblia. Só que, assim como o judaísmo, ele é absoluto no seu concreto, o cristianismo tem níveis de relatividade muito altos, e se você não estiver atento, você não se dá conta disso. No Antigo Testamento, quando o judeu diz para você, sabe onde está escrito o rio? Ele mostra para você o rio, esse é o rio que nós citamos. Quando o judeu diz assim, sabe esse monte? Então o monte que nós citamos é esse monte aqui, ó. Quando os judeus dizem assim, sabe essa figueira, essa videira, essa oliveira? Então, é essa árvore aqui, ó. Mas quando o cristianismo argumenta qualquer coisa, ele só tem um túmulo vazio para mostrar. Perceba a reação de vocês pelo que eu acabei de dizer. Eu vou dizer de novo. Olha a distância. O cristianismo tem um túmulo vazio para mostrar.
Não há reação espontânea. Os irmãos estão pensando o que significa ainda. Eu estou falando da maior vitória dessa igreja. E tem gente que não tem nem glória a Deus. Veja como é complicado isso. O distanciamento bíblico é horrível. É ridículo nesse tempo. Ou você torna as coisas complexas para as pessoas viverem de mistério, ou a simplicidade de algo como um túmulo vazio não surpreende tanto. Daí porque a simbologia para o judeu é tão importante. Sua vestimenta, seu terno, seus laços, suas cordas, seus couros, seus quepares, suas túnicas, seus enlaces, seus vestidos, suas cobertas. A única coisa que nós temos para conduzir é a Bíblia. E tem gente que não entende a simplicidade dela. Olha o desafio da nossa fé. Nós vivemos pela fé. Viver pela fé é viver pela palavra de Deus. Quando lemos algo no Antigo Testamento, o que é que aumenta? O desafio de encontrar ali uma palavra para este tempo, que nos assegure de que mesmo que a história, a geografia, os muitos anos, toda a tradição, todo um povo, a gente encontre um lugar para entrar ali e dizer: eu descanso nessa palavra, porque ainda que eu não sou um judeu, e ainda que eu não tenho tipos e símbolos ao meu redor, existe uma necessidade na igreja de se implantar símbolos e tipos para justificar a liturgia. Porque se a gente não pegar, parece que a gente não sentiu. Isso é idolatria, vem de muito tempo. Isso é cultura de uma nação que precisa tocar em alguma coisa para acreditar que Deus está ali. É curioso, eu fico observando a forma que as coisas acontecem e como nós insistimos nos inserir em lugares que nós não temos que nos inserir. Quando lemos alguma coisa no Antigo Testamento, considerando que nós não fazemos parte da cultura, do tempo, da história do povo, daquilo que é, o que a gente tem que se ater? Aos princípios de Deus. O Senhor não muda. Bíblia não tem data de validade. Agora o que muda é a forma com que nós queremos convenientemente entendê-la. Vamos no ponto de vista que Abraão experimenta com Deus aqui no capítulo 15, entender qual é a proposta de Deus para nós nesta primeira noite. Abraão está vindo de uma experiência muito curiosa, muito interessante. Nos finais, dos versículos finais do capítulo 14, ele tem uma experiência que eu chamo de experiência decisiva para tudo mais que viria em relação à promessa de Deus para a sua vida. Ele tem um confronto, ele tem ele passa por um desafio sobre o que realmente são valores para Deus. Ele passa por um confronto com o rei de Sodoma, que ousadamente tenta negociar com ele as pessoas. O rei de Sodoma diz: deixe as pessoas aí, leve ouro, leve a prata, estamos quites. E Abraão aprende e ele diz: pessoas não são negociáveis. Você fica com o seu ouro e com a sua prata, e eu mantenho as pessoas comigo. Esse posicionamento de Abraão provocou algo no mundo espiritual. Foi então que Deus percebe que Abraão estava pronto para ser pai de uma grande nação. A nossa vida, o nosso ministério, a nossa chamada não é uma ilha isolada, não é um algo externo, não é um apêndice. Nós estamos inseridos em uma responsabilidade. Toda a nossa vida em ministério e chamada tem que estar envolvida com a influência, com a transformação, com manter pessoas, com gerar pessoas, com valorizar pessoas, com reconhecer pessoas. Abraão está dizendo: prata e ouro para mim não tem peso. O que tem peso para mim é gente. Pessoas têm peso para mim. Deus olha do céu e diz: está pronto para ser pai, está pronto para ser pai de uma grande nação.
Deus começa a motivar Abraão. Deus começa a trazer ânimo a Abraão. E o capítulo 15 começa com esse ânimo redobrado, com essa injeção de ânimo. E Deus vai movendo Abraão e preparando ele para o grande dia de ver a promessa sendo processada com toda a força, com todo o projeto de Deus. E é no versículo 5, o mais conhecido entre tantos versículos que se citam de Abraão. O versículo 5 do capítulo 15 do livro do Gênesis é um dos mais conhecidos, cantados, profetizados. Quando Deus tira Abraão de sua tenda, uma tenda de príncipe, com os seus pouco mais de 20, 21, 25 metros quadrados, uma tenda privilegiada, uma tenda de particularidade, de intimidade, de reserva, uma tenda pessoal. O mundo de Abraão se resumia àquela tenda. Quando Abraão queria pensar alguma coisa grande a seu respeito, sobre seus sonhos, sobre a sua esperança, sobre o seu mundo, sobre a sua vida, sobre as promessas de Deus, ele pensava, ele articulava dentro daquela tenda. Aquilo era o limite, o mundo de Abraão era aquilo ali. Então um dia Deus agora vem a Abraão e diz: Abraão, está na hora de você sair do seu mundo, está na hora de você sair das suas limitações e vir conhecer o meu mundo, e a máxima que eu tenho, porque eu quero te fazer parte de uma grande nação. Então Deus tira Abraão do seu mundo, tira Abraão do seu espaço limitado e coloca Abraão para o lado de fora, para o mundo de Deus. E curiosamente, quando Abraão coloca os pés sobre a areia e olha para as estrelas, ali dois mundos se conectavam em Abraão. Nas estrelas os judeus estavam representados, mas nas areias do deserto, todo gentil e todo homem e mulher e todos aqueles que viriam depois, inclusive eu e você, estávamos ali representados. Não éramos contados, mas Deus nos escondeu ali na promessa de Abraão como filhos pela fé. Bendito seja o nome do Senhor. Na conversa de Deus com Abraão, Deus diz para Abraão o seguinte: está vendo as estrelas do céu? Estou vendo. Então conte as estrelas do céu, se você puder contar. Quem sabe, não sei, talvez, se Abraão intencionou, tentou, esboçou alguma reação. Segundo estudiosos, há quem diga que se ele quisesse e tivesse tempo, paciência, precisão, ele poderia no único golpe de vista contar até 6.000 estrelas. Só que no momento em que talvez, quem sabe, ele intenciona contá-las, Deus rompe e diz: Abraão, contar estrelas não é tudo. Agora o grande segredo é ter a capacidade de chamá-las pelo nome e transformá-las em filhos. É algo que não se pode desconectar de uma chamada, que não se pode desconectar. Nós não somos o fim em nós mesmos na proposta de Deus para uma chamada, mas tudo que fazemos, Deus diz: transforme as pessoas que tiverem contato com você. Abraão, contar estrelas não é tudo, mas no dia que você transformá-las em filhos e chamá-las pelo nome, a tua descendência terá início. Prepara, Abraão, esse é o tempo. Aleluia. Abraão está motivado. Deus o eleva. Há duas conexões poderosas. Deus está dizendo para Abraão: aquilo que você pode ver e mensurar não é e nem se compara com aquilo que você não viu e nem sequer consegue mensurar. Algumas pessoas vieram aqui esta noite só para ouvir esta expressão, e a expressão é essa: aquilo que você contou até hoje é interessante, mas começa a transformar em filhos, que aquilo que você nem pensou é imensurável. Deus vai fazer. Você só precisa envolver gente aí naquilo que Deus te deu. Como toda pessoa que tem uma grande chamada de Deus, como todo indivíduo que recebe algo grande do Senhor, Abraão fez uma pergunta clássica que todos nós fazemos. No verso de número 8, Abraão pergunta: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Senhor, fala de novo. Abraão, se você pode contar as estrelas, isso não é nada. Eu quero ver você chamá-las pelo nome.
e ver em cada uma delas uma geração, uma extensão, uma descendência sua. Se você sabe valorizar as pessoas, se você consegue discernir prata, ouro e gente, e preferir gente, aleluia, então você está pronto para ser pai de uma grande nação. Então eu vou fazer algo grande por você. Está pronto? Eu estou te motivando, porque a promessa vai começar. Abraão faz uma pergunta como eu e você fizemos há algum tempo. Alguns farão neste congresso. Depois que Deus usar o profeta, o pregador, o cantor, muita gente vai sair de Camboriú fazendo esta pergunta. Qual a pergunta? Como eu sei que isso vai dar certo? Como eu sei que eu irei herdar esta terra? E que tudo isto que o Senhor me prometeu vai acontecer ao seu tempo, do jeito que o Senhor falou que seria. Deus agora faz um novo convite a Abraão. E aqui que eu me encanto, porque Deus diz: prepara para mim um sacrifício que tenha a altura, o nível da promessa que te fiz. Não dá para esperar de Deus muita coisa com um sacrifício medíocre, com uma atitude medíocre. Não dá para esperar de Deus coisas grandes e firmes que não sabemos, com uma devoção, com uma entrega, com uma renúncia medíocre. Quando Deus diz é grande, Deus está dizendo: prepara o altar e o sacrifício que tenha a altura da minha promessa na sua vida. Aleluia. Algo que envolve gente, algo que envolve pessoas, salvação de almas, família, transformação de família, restituição, libertação, transformação, nova vida, nova história, novo tempo, restituição, cura. Não dá para se limitar a um altar de mediocridade, conveniência e fim em si mesmo. Deus está dizendo: ou você patina nesse seu mundo ridículo que só diz respeito a você, ou você começa a dizer: Senhor, me dá almas, me dá pessoas, me dá famílias, me dá mensagens que transformem, que influenciam, que mudam, que revolucionam mentes e transformam atitudes. Deus está dizendo: quer viver tudo o que Ele te prometeu? Então melhora esse sacrifício. Como vai ser, Senhor? O sacrifício será assim: você vai trazer a mim uma novilha, uma bezerra de 3 anos. Você vai trazer para mim uma cabra de 3 anos. Você também vai trazer um carneiro, não cordeiro. É diferente. O cordeiro é até 14 meses, 2 anos. Fala de imaturidade, fala de início, fala de começo. Depois de 14 meses, ele não é mais cordeiro, ele é carneiro. Fala de maturidade, fala de tempo e experiência, fala de tempo e aprendizado consumado, consolidado. Talvez os senhores não se lembram, mas é um detalhe curioso. No livro do Gênesis, no capítulo 22, quando Abraão sai em direção ao monte que Deus havia dito a ele que deveria sacrificar Isaque, a viagem, ou seja, a caminhada não foi de um dia, mas foi de 3 dias. Abraão se levantou pela manhã bem cedo, preparou o animal, preparou a lenha, preparou o fogo, chamou os seus servos e saiu a peregrinar. Deus não disse qual monte seria, Deus disse aonde seria, mas chegando lá, Deus mostraria a Abraão qual seria o monte. Então os seus servos, junto com Abraão e Isaque, seguiram a caminho de 3 dias. Na viração do primeiro dia, alguém perguntou: falta muito? E Abraão dizia: não sei. Na viração
iluminação do segundo dia, alguém perguntou: ainda falta muito? E Abraão talvez pode ter dito: eu disse que não sei. Como é que você continua caminhando para um lugar que você não sabe onde está e nem quanto tempo vai levar para chegar? Então Abraão está dando uma lição: se você não sabe aonde fica, aonde está o lugar, você tem que perseverar naquilo que foi início. Eu não sei onde é lugar, eu sei o que eu tenho. Vai e oferece, 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 vai e oferece. E eu estou debaixo desta palavra. Quando ele chega no pé do monte, é o terceiro dia. Quando ele levanta o rosto e vê o monte, ele diz: é aqui o lugar que o Senhor quer que eu faça o sacrifício. Quando então ele está no pé do monte, ele pede aos rapazes, aos servos, que fiquem ali. E quem sabe os servos olham para ele dizendo: se nós andamos até aqui, até agora, por que não podemos continuar a jornada contigo até no alto do monte? Porque aqui está um grande segredo. Tem gente que vai caminhar com você pelo deserto por muitos dias, mas só até o pé do monte. Aprenda-se a se despedir de pessoas que não têm a estrutura que Deus te deu para subir o monte da revelação de Deus. Aleluia. Alguém tem que aprender isso. Tem gente que só vai no pé do monte, de lá não passa. Tem gente que vai andar com você, sofrer com você, chorar com você. Ele vai dizer para você assim: lhe leva contigo. E você vai ter que dizer para ele: daqui você não passa mais, daqui eu subo com o Senhor. Aleluia. Quem é que subiu? O espírito da descendência, o espírito da paternidade. Pai e filhos subiram o monte do Senhor. Aleluia. Era o processo de Deus e a promessa. Quando eles estão subindo o monte, e o menino pergunta: pai, eu estou vendo a lenha aqui. E o pai diz: claro, eu levantei de madrugada, eu levantei bem cedo para preparar esse sacrifício. Lenha fala de trabalho. Quando você está subindo, muita gente não entende. Quantas madrugadas você levantou cortando lenha, cortando lenha, cortando lenha, cortando lenha. Por que você está subindo? Porque tenho lenha cortada desde cedo. Tem mais alguém ouvindo? Ou só aquela irmã entendeu? Diga glória a Deus. Aleluia. Ele pergunta: pai, eu estou vendo o fogo. E Abraão disse: claro, eu conservei o fogo a vida toda. Agora que eu vou subindo, vou apagar o fogo. É subindo e mantendo fogo, mantendo fogo, mantendo fogo. Tem gente que começa a subida, o fogo acaba. Começa a subida, o fogo termina. Vai subir, leva o fogo junto, leva o fogo. Quem está ouvindo esta palavra, diga glória a Deus. Aí o menino pergunta: aonde está o cordeiro? Abraão diz: Deus preparará para si o cordeiro. Mas quando ele está no alto do monte, diz a Bíblia, e olhando para trás, havia um carneiro. Não era mais cordeiro. Ele amadureceu, ele cresceu, ele ganhou estrutura, ele ganhou força. Havia um carneiro com os chifres amarrados. Aleluia. Quem tem ouvidos ouça. Eu queria muito que esta palavra fizesse sentido para todos, mas na boa, vai fazer para 20% desse auditório. Lá vai, porque o cordeiro, pastor, por duas razões. Primeiro, Deus nunca começa nada sem antes não estabelecer o final primeiro. Se Deus começou, é porque o final está estabelecido. Ele é o controle de todas as coisas. Segundo, se você tem alguma coisa para pedir, pede outra, porque aquela já está pronta, já está pronta, já está preparada pelo Senhor. Só quem crê, levante a mão e dá glória a Deus aí. Você pode até subir, cordeiro, mas quando chegar lá em cima, pelo amor de Deus, irmão, vê se amadurece. Quando chegar lá em cima, cria juízo.
Para de ser moleque. Chegou em cima, amadurece com estrutura, porque tu vai ser pai de uma grande geração. Adore ao Senhor. Quantos confiam nesta palavra? Aleluia. Disse Deus a Abraão: me traga uma novilha de 3 anos, me traga uma cabra de 3 anos, me traga um carneiro de 3 anos, me traga uma rolinha e uma pombinha. E assim fez Abraão, como Deus ordenou que fosse. Os animais estavam sobre o altar. O sacrifício começa. É exaustivo, é cansativo, é estressante. A participação é intensa. Em pouco tempo, aves de rapina, carniceiras, urubus alçavam voo. Daqui a pouco com rasantes, cada vez mais perto, tentando levar a carcaça dos animais, tentando tomar o sacrifício. E Abraão, diz a Bíblia, enxotava aquelas aves e trabalhava com muita força, com muita intensidade, com muito empenho. A Bíblia diz que o dia fica pequeno para Abraão. Ele vai batalhando, um estresse, um cansaço, uma fadiga e um grande e profundo temor se abatem em Abraão. Umas densas trevas se aproximam, tomam o dia, escurece tudo. Abraão está cansado, Abraão está fadigado, sobrecarregado, enxotando as aves, densas trevas, grande temor, profundo medo. E Abraão quase não suporta o final do sacrifício. Quando Abraão chega no limite das suas forças, Deus aciona a tecla pause da eternidade. Deus para o filme. Abraão enxotando as aves, batalhando. De repente Deus para o tempo. Deus para o tempo e abre o futuro diante de Abraão e lhe dá uma visão de 400 anos na frente. Pastor, eu preciso que Deus me mostre o caminho, que Deus me dê uma direção. Eu preciso que Deus me mostre o que vai ser o meu amanhã. Se o seu sacrifício não tiver a altura da promessa, vai ficar cego a vida toda. Se o teu sacrifício está na altura da promessa, o que é isso, pastor? O dom de Deus precisa nos escravizar. O dom de Deus só funcionará o quanto Deus deseja quando nós nos tornarmos escravos do dom. Nada mais te absorve, nada mais te consome, nada mais te interessa a não ser agradá-lo no seu dom. Agradá-lo no seu dom. Agradá-lo no seu dom. Você não tem tempo para carne, não tem tempo para pecado, não tem tempo para adultério, não tem tempo para vícios, não tem tempo para nada. A tua vida é escravidão dos dons. A tua graça, a tua santidade, o zelo da tua casa me consome. É uma escravidão. Nós somos escravos do dom. Se você não se tornar escravo do seu dom, você não servirá à altura de Deus. Algo simples, algo simples. Existe um jogador de golfe, Tiger Woods, jogador de golfe, famosíssimo pela precisão da tacada. Ele consegue bater numa bolinha de golfe. Você não tem nem ideia onde está a árvore, quanto menos o buraquinho a quase 50 metros da árvore. Ele lança daqui e acerta o buraquinho lá. Todo aeroporto do mundo que você vai, tem uma foto do Tiger Woods, que vai do telhado ao chão, com suas grifes de relógio, roupa, sapato. Um dia,
Um repórter chegou e perguntou para o Tiger Woods assim: por que ele era tão bom naquilo que ele fazia? E o Tiger Woods disse: porque eu sou escravo do meu dom. Como escravo do seu dom? É que quando todos estão dormindo, por volta das 3h30, 4 horas da manhã, eu vou para o campo de golfe e treino as tacadas no escuro, para acertar o buraco da bolinha no escuro, para que quando eu jogue pela manhã, as pessoas acreditem em mim. Não é diferente na igreja. Se o dom não te escravizar, se você não for absorvido, se você não for tomado, se você não for envolvido pela capacidade, pela disposição e pela escravidão em ler, estudar, orar, ensaiar, cantar, tocar, ler, estudar, orar, ensaiar, tocar, cantar, não dá. Tudo que se faz é pela metade. Escravo do dom. Quando Abraão não suporta mais, Deus para o tempo e 400 anos na frente de Abraão se desenrola. Eu vou levantar um povo por intermédio da tua mão. Será uma descendência poderosa. A vida não será fácil, ela será peregrina, andará em terra estranha, ela será escrava, ela vai sofrer muito, mas eu me levantarei contra a nação que escravizá-la. Eu sou o Senhor, eu te darei paz, eu te restituirei, eu te levarei em paz para casa, eu te darei abundância de dias. Eu sou o Senhor na tua vida. O que temos aqui? Um grande desafio profético. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Sombras do passado que se erguem como luz para o futuro. Uma palavra profética de Deus para essa geração. Naquele altar, aqueles animais representavam toda a expectativa de Deus em relação à geração que sairia de Abraão. Quando os animais são colocados no altar, ali estava representado tudo que os filhos de Abraão seriam: os que fossem pelo sangue e os que viessem pela fé. Ali estava toda a representação daquilo que Deus dizia. Estava dizendo a Abraão: assim serão os teus filhos. Como serão os meus filhos? Os teus filhos serão como uma novilha, os teus filhos serão como a cabra, os teus filhos serão como um cordeiro, como um carneiro, os teus filhos serão como uma rolinha, os teus filhos serão como uma pombinha. Coloca no altar a tua esperança, a tua expectativa, a tua geração, aquilo que você espera. Coloca, Abraão, assim vai ser, assim vai ser. No altar estava a esperança de tudo que seria a geração dos filhos de Abraão, pela fé e não pela fé. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Que geração é essa? Primeiro animal, uma novilha de 3 anos. O que representa a novilha? Alta produtividade, força, robustez. Mas o vínculo maior de interpretação da novilha é alta produtividade. Coloque sobre o altar uma cabra. O que representa a cabra? Na falta de tu, vai tu mesmo. Trocando em miúdos, sacrifício substitutivo. Não haverá falta de ninguém no altar. Coloque sobre o altar um carneiro, o único animal que era oferecido em sacrifício exclusivamente quando um rei ou quando um sacerdote era levantado. Coloque sobre o altar uma rolinha que só aparecia em grande força, em grande expressão, se houvesse prosperidade na terra. E coloque sobre o altar uma pombinha. Posicionamento estratégico. Irmão, ajuda que alguém não vai pegar, mas alguém vai pegar essa mensagem. Alguém vai pegar essa mensagem. As aves de rapina, os demônios, o inferno, o diabo, até hoje querem frustrar a esperança dos filhos de Abraão, de um altar que tenha a esperança e a expectativa que Deus deseja, que Deus desejou. A novilha fala de alta produtividade, capacidade de produção. Coloca o pé, nasce. Coloca a mão, produz. Vai, acontece. Aparece, surge. Aonde está, acontece. Aonde chega, projeta. Aonde chega, prospera. Eu nunca vi um tempo em que o diabo quisesse destruir as mãos de obra qualificada no reino de Deus, como nesse tempo. Quer frustrar a qualificação, a qualidade. É claro, queridos, que aqui em Camboriú, aqui
por ocasião dos Gideões, como há um ajuntamento de gente, e quem vem para cá é porque quer o que aqui é pregado, missões, poder, avivamento, é fácil de achar. Mas ande por aí, dá uma volta nesse Brasil para você ter uma ideia. Eu comecei a pregar, claro que isso não é termômetro, mas eu comecei a pregar com 14 anos de idade. O meu primeiro congresso, eu tinha 14 anos de idade. Já se passaram 26 anos. Eu estou agora com os 40. Cheguei, pastor, não vou cansar o senhor de jeito nenhum. Eu estou chegando lá. Irmão, conte nos dedos quantos pregadores de 13, 14 anos você conhece por aí. Conte nos dedos. Quantas disposições você tem de pessoas que querem ser discipuladas para ser uma dirigente de círculo de oração, para ser uma líder de mulher, para ser uma esposa de um pastor, para ser um homem de Deus que sirva sem ter a intenção de dividir o ministério, de matar a igreja, de trair seu pastor. É uma coisa incrível. Você dá oportunidade, ele começa a crescer. Daqui a pouquinho, quando ele crescer um pouquinho, ele cresce tanto, mas tanto que cresce mais os olhos do que a sua humildade para servir, e já quer dividir o trabalho. Pelo amor de Deus! Falta de qualificação bíblica, falta de qualificação do louvor, falta de qualificação no serviço, falta de qualificação ministerial, um atraso de vida, uma vida ceifada por Facebook, PlayStation, uma coisa estranha, dominada, mente seca, sem graça de Deus. O que são isso? É a ação das aves de rapina. Mas esta noite eu vim profetizar com Almaty de Camboriú, que nesta terra ainda tem alguém que dará fruto, será altamente produtivo. Deus vai usar teus filhos. A glória ao Senhor, a glória ao Senhor, adore ao Senhor, a glória para o Senhor. Eu vim aqui profetizar que isso não pode terminar assim. Deus vai levantar uma geração produtiva, capaz. Nossos filhos, nossos netos serão melhores do que nós, ainda que alguém não esteja atento à responsabilidade da sua casa. Eu quero dizer para você, irmão e irmã, que tem promessa de Deus para os seus filhos. Eles darão frutos, eles serão prósperos, eles serão abundantes, eles serão altamente produtivos. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Eu não sei, eu sei, mas vamos dizer assim, eu não sei de onde surgiu no seio da igreja essa necessidade de disputar força com o mundo, de se igualar mano a mano ao mundo. Eu não sei de onde nasceu isso. Nesses últimos anos eu tenho observado o perigo da secularização da igreja. Estou no Rio de Janeiro, pregando na Assembleia de Deus de Madureira de Cosmos, 57 anos da igreja. Fiquei hospedado em Campo Grande. Precisei ir a uma lotérica, fazer um depósito via Caixa Econômica. Pedi informação na recepção do hotel. O senhor atravessa a passarela, do outro lado, a linha do metrô, tem um terminal rodoviário, ali tem uma lotérica. Fui para a lotérica. Estou na fila da lotérica, lojas de produtos importados. Não sou radical, mas é uma questão de bom senso. Eu vi um rapaz de shorts sem camisa, cordões grandes, pesados no pescoço. Vi uma moça com short bem curto, um movimento de funk, um som tocando alto. Aí eu comecei a ouvir. A primeira música que tocou, Bruna Carla. Segunda música, Mr. Catra. Terceira música que tocou, Damares. Quarta música, Valesca Popozuda. Segunda música que tocou, e a fila demorando, Fernanda Brum. Próxima música, MC Guimê. Todas as músicas no mesmo tom, na mesma forma. Eles dançaram todas sem qualquer diferença.
Moisés, pelo amor de Deus, me ajuda aí. As pessoas antigamente, quando ligavam uma rádio e ouviam louvor, eles diziam: desliga que é de crente. Não, agora eles dizem: deixa que é legal. Secularização da igreja. As pessoas não notam mais a diferença se tocou Mr. Catra, Valesca Popozuda ou tocou qualquer outra gospel. Eles não têm diferença. Sabe por quê? Porque o evangelismo agora é assim, ó: vamos lá na nossa igreja que lá pode. O evangelismo agora é assim: vamos lá na nossa igreja que lá pode. Mas estou enrolado, atrapalhado, atribulado, envolvido, macumbado, endiabrado. Não tem problema, lá é legal. Pelo amor de Deus, a palavra de Deus não nos manda amar o mundo. A palavra de Deus nos manda amar as pessoas e não o sistema do mundo. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Aqueles que quiserem ser amigos do mundo serão inimigos de Deus. Aqueles que são amigos do mundo estão cobertos pela concupiscência da carne, estão cobertos pela concupiscência dos olhos, estão cobertos pela concupiscência e a soberba da vida. Estes são definitivamente inimigos de Deus. Tiago 4,4. Amigos do mundo. Engraçado. Se o mundo nos aplaude ou não, é irrelevante. Nós não estamos aqui para medir forças com o mundo. Cristo é quem edifica a sua igreja. Nós queremos a edificação da igreja na marra, nem que para isso nos custe um investimento ou uma briga de alto nível semelhante ao mundo. É Cristo quem edifica a sua igreja. Se o mundo aplaude ou não, eu não me importo, isso é irrelevante. O que vale é se Ele me vê e se Ele recebe, e a Ele a glória. O que me importa como igreja é adorá-lo. Estou chegando no interior do Maranhão. Aí vem um rapaz e diz para mim: esse som aqui, Zezé de Camargo e Luciano tocou nele, J Quest tocou nele, Vitor e Léo tocou nele, e agora a igreja tem posse. Eu olhei para ele e disse: e daí? Que interessante tem nisso. Como se Deus precisasse do som de Zezé de Camargo e Luciano. Os homens precisam mudar força, os homens têm que medir força, mas Deus precisa de uma igreja que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, se arrepender. Eu ouvirei do céu e chararei a sua teia. Não é de som, não é de mármore, não é de história, de pedra para ser contada. Nós precisamos de arrependimento, de oração, de confissão. Nós precisamos de rosto no chão, do joelho no chão, rosto no chão. Quem está me entendendo, levante a mão e adore ao Senhor. O diabo não vai frustrar esta geração. Eu vim profetizar com Almate em Camboriú. Deus vai levantar, Deus vai levantar mão de obra qualificada no altar. Quantos podem adorar? Quantos podem? Quantos podem? Quantos podem? Eu vou te dar um minuto para você adorar o Senhor. A igreja é corpo sagrado.
A igreja é corpo santo. Pelo amor de Deus, a qualquer dia desse vai aparecer uma igreja desfilando na Sapucaí, na escola de samba, e dizer que é de Deus, para salvar loucos, para salvar doidos, pelo sangue de Jesus tem poder. Deus não precisa medir força com as forças do mundo. Deus só precisa de uma coisa: do seu povo confesso, arrependido, humilhado e orando. Acabou, a nação está salva. Adore ao Senhor por isso. Abraão, a tua geração vai ser altamente produtiva. As aves não queriam deixar, mas queria frustrar. Coloque ali uma cabra de 3 anos, sacrifício substitutivo. Na falta de tu, vai tu mesmo. Sem sacrifício no altar não fica. Assim diz o Senhor. Quem acredita em profecia, recebe esta palavra. Deus já começou. Deus já está fazendo a troca, já está fazendo a mudança. Aquilo que deveria ocupar o altar como figura do altar e não ocupou, Deus já está tirando. E Deus está pegando aqueles que não tinham a cara do altar, porque não tinham a cara do movimento, da coreografia do sistema. Está trazendo para o altar. Aleluia. Deus vai trazer, eu profetizo uma salvação, uma reconciliação de desviados, e que venham e que sejam usados. Deus não vai deixar faltar no altar. Aleluia. Coloque no altar um cordeiro, um carneiro de 3 anos. O diabo quer frustrar com 2 ministérios importantes na igreja: o sacerdote e o rei. O rei, ele tem as chaves que abrem as portas na terra. Onde ele põe o pé, não são todos, são algumas pessoas. Onde ele põe o pé e a mão, brotam ouro, prata, diamantes, pedras preciosas, riqueza. O diabo tem um espírito de miséria que há muito tempo opera, porque ele sabe que toda obra, ela depende de um avanço de recursos para poder enviar, manter, sustentar, construir um templo, agregar as pessoas. Não para disputa com o mundo, com vaidade em relação ao mundo. O Senhor sabe que precisa. Existem pessoas que vivem aí mantendo 5, 10 reais. Amém. Deus te deu essa graça, te deu. Mas tem gente que quando ele põe o pé na igreja, uma olhada que ele dá, ele resolve o templo, ele resolve o telhado, ele resolve a coluna, ele resolve a parede, ele resolve o estacionamento, ele resolve o púlpito, ele resolve o sistema de áudio, ele resolve. São reis e provedores. Quem mais que está faltando que o diabo quer frustrar? Deus levantar sacerdotes. Porque assim como o rei tem a chave que abre as janelas e as portas na terra, o sacerdote tem chaves que abrem as janelas e as portas do céu. Eu quero profetizar para pais e mães aqui. Pais e mães que me ouvem, levante as 2 mãos lá em cima, em nome do Senhor. Eu vim aqui esta noite para profetizar com Almax em Camboriú. Eu não sei o que o teu filho vai ser. Eu não sei se ele vai ser rei e rainha, vai prosperar, vai enriquecer, vai ser milionário e vai manter a obra, vai construir igrejas, vai manter a casa do Senhor de pé. Eu não sei se ele vai ser sacerdote, quando ele erguer as mãos o céu descer. Mas uma coisa eu sei: ninguém vai frustrar, ninguém vai frustrar. O diabo precisa entender que nós estamos aqui e a obra segue. Deus vai levantar teu filho, tua filha, tua casa, tua geração. Deus vai levantar reis e sacerdotes. Jovens que me ouvem, eu não sei se os senhores vão ser reis e rainhas que vão prosperar, possuir o melhor dessa terra, manter 5, 10 famílias missionárias, ou se vocês serão consumidos por uma glória sacerdotal tão alta, tão fina, tão refinada, tão especial, que apenas um gesto de suas mãos Deus vai responder a vida de vocês. Mas uma coisa eu sei: o sacrifício está de pé. Receba esta palavra sobre a sua vida. Eu não sei em que área Deus vai fazer, mas eu vim aqui profetizar: o sacrifício não será frustrado. Deus vai fazer. Os jovens desta casa que me ouvem, recebam esta palavra.
Receba esta palavra. Aleluia, aleluia. Abraão parece que não dá, mas vai dar. Tem que dar. Pombinha, estou encerrando. Sinal de grande prosperidade. O diabo quer frustrar. Eu nunca vi uma geração tão inconsequente e tão sem qualidade profissional para o trabalho. Tem vergonha de trabalhos mais baixos. Eu sou formado em contabilidade. Trabalhei no Banco do Estado do Paraná. Trabalhei na Frigobras Sadia. Em todos os trabalhos eu fui mandado embora porque eu chegava atrasado dos congressos. Tinha que vir de ônibus. E eles diziam, esse negócio de você pregar não funciona. Eu dizia, meu Deus, como é que eu vou viver? Até que trabalhei um tempo. No último emprego que eu ganhei a conta, eu peguei uma caixa com queijos e água e saí vendendo. Quando me mandaram embora do Banco do Estado, eu e minha esposa, nós fazíamos pão durante a noite para vender no outro dia. Existem pessoas que começam como orelha seca de obra e morrem como orelha seca batedor de massa. Mas existem pessoas que ele até começa como batedor de massa, mas enquanto ele bate massa, ele presta atenção como ergue a parede. Daqui a pouco ele já está erguendo a parede. Enquanto ele ergue a parede, ele presta atenção como assenta o reboco. Daqui a pouco ele está ganhando por metro quadrado de reboco. Enquanto ele está assentando o reboco, ele presta atenção na massa corrida e no acabamento do gesso e na pintura de textura. Ele já evoluiu mais um quadro. Daqui a pouco ele já está lendo a planta do engenheiro, é mestre de obras, tem uma construtora e está crescendo a vida dele. E a obra cresce junto. Levanta as mãos que vou profetizar. Deus vai prosperar a tua vida de alguma forma. Pense grande. Aquilo que parece pequeno, aprenda mais. Deus vai te honrar. A pombinha diz: grande prosperidade, fatura, abundância. Pombinha, coloque uma pombinha. Posicionamento estratégico. Sai aí pela rua e procura uma pombinha dormindo em galho de árvore. Pombinha não dorme em galho de árvore. Pombinha fica procurando um beiral, um buraco, uma abertura em casa, em cobertura. Você pensa que está tudo fechadinho o beiral. Ela passa o pezinho, cutuca, abre uma brechinha. Ela entra, se posiciona e coloca seus ovinhos. Ela cresce com abrigo e prospera. Quando você menos espera, está lá, como diria um pastor amigo meu, um pombal dentro do seu telhado. O que é isso? Posicionamento estratégico. Não importa o quanto você impeça, o quanto as portas sejam fechadas, o quanto as possíveis frestas, o mínimo de possibilidade seja trancado. A pombinha procura, daqui a pouco ela acha. E ela entra. Quando você menos espera, só quem tem ouvidos, ouça jovens. Deus vai te dar graça para posicionamento estratégico. Pode não ter porta, Deus vai te mostrar uma porta. Deus vai te mostrar um jeito. Deus vai te mostrar a maneira de entrar. E quando se derem por conta, você já está lá. Para a glória de Deus. Adore ao Senhor. Esta geração tem que dar certo. Você entendeu por que foi tão difícil para Abraão? Senhor, está acabando a mão de obra. Senhor, está acabando a substituição. Senhor, está acabando reis. Está acabando sacerdotes. Não tem mais qualificação, nem prosperidade à altura. O desafio é muito grande. Senhor, as pessoas estão impedidas. A igreja não consegue avançar. Deus para e diz: calma. Será um tempo muito difícil, mas aquele que começou a boa obra terminará.
Coloque a mão direita no seu coração e diga: o meu Deus não começaria nada na minha vida sem antes estabelecer o final primeiro. Diga: eu só tenho que acreditar. Adore o Senhor quem crê nesta palavra. Oito jovens. Os meninos podem me ajudar? 3. 8 jovens. 8 jovens. Pode ser as meninas também. Pode ser as meninas. Vamos encerrar juntos. Venham aqui, por favor. De 2 em 2. Um de frente para o outro. Aqui. Um aqui, outro ali. 2 aqui. Um aqui, outro ali. Pode vir as moças também. Só abre um pouquinho, filho. Querido, um pouquinho mais para cá, por favor. Aqui, 2. Mais 2 aqui. Aqui de frente, uma para outra. Por gentileza, aqui de frente para ela, querida, por favor, de frente para ela. E vocês duas, aqui. Ok. Ok. Aqui e aqui. Abre um pouquinho mais o corredor para eu poder passar. Obrigado. Eu disse: Deus, coloque no altar novilha de 3 anos, reparta. Coloque no altar cabra de 3 anos e reparta. Alta capacidade produtiva, não faltará sacrifício no altar. Aleluia. Coloque um carneiro, presença fiel de reis, rainhas, sacerdotes, sacerdotisas, ministras de Deus, ministros de Deus no altar. Não vai faltar na sua geração, Abraão. Em quais? Os de sangue, os que vierem pela fé. Coloque uma pombinha, prosperidade abundante. Coloque uma pombinha, posicionamento estratégico. Quando derem conta, eu já vou colocar os meus empresários, eu vou colocar a minha representação política correta, eu vou colocar as minhas pessoas que precisam estar nos lugares que tem que estar, para a igreja pampeira do evangelho, da verdade, da santidade, da honestidade, do caráter. Posicionamento estratégico. Eu vou falar de novo: os nossos filhos serão melhores do que nós. Diz a história que quando 2 homens acordassem a respeito de alguma coisa, eles deveriam que representar o acordo em um sacrifício de contrato representativo que justificasse o acordo. E o acordante de maior força deveria, como sinal, passar entre o meio dos animais, como um sinal de quem diz: se eu não cumprir minha parte, que o que foi feito a estes animais se façam a mim. Abraão está diante do sacrifício. Senhor, não vai dar. Eu estou vendo que não vai dar. É muito trabalho, é muita obra, são muitas pessoas, são muitas tarefas. Oração, santidade, comunhão, família, adolescente, criança, missões, empresariado, política, representação, ministério. Senhor, são tantas áreas. Vai faltar qualificação. Tem que passar de pai para filho, mas a geração se perde com o tempo. Senhor, e se faltar alguém? Senhor, e se o sacerdote e o rei terminar? Senhor, a prosperidade suficiente necessária, o posicionamento, a estratégia não vai dar, não vai dar. Quando Abraão pensou que não dava, no altar uma tocha de fogo se acende em cima do altar. E quando essa tocha de fogo se acende, Deus passa no meio, dizendo: Abraão, eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir. Eu sou o Senhor, eu cumprirei. Quantos acreditam no Deus que começa e termina? Fica de pé adorando ao Senhor. Quando tudo parecer
impossível, difícil, Deus acenderá um fogo que só Deus acende, não é o que o homem acende. Deus acenderá um fogo e vai dizer: eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou fazer. Eu garanto, Senhor, que estes jovens que estão no altar comigo e me ajudam nessa representação, levanta eles, usa eles, confirma na vida deles, Senhor, o teu específico, a tua vontade, e cumpra. Deus está dizendo: Gideões, o Deus que começou esta obra, Assembleia de Deus de Camboriú, o Deus que começou essa obra, o Mate de Camboriú, o Deus que começou essa obra, Ele vai terminar, Ele vai terminar. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor por isso. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Aleluia. 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 A igreja não foi chamada para ser amiga do mundo. A igreja não foi chamada para ter amizade com o mundo. A igreja não foi chamada para disputar mando com o mundo. Aleluia. Não é porque o mundo vomita ali na esquina que a igreja vai vomitar em cima do vômito do inferno para dizer que a igreja, Deus só precisa de uma coisa: o meu povo humilhado, confesso, arrependido, orando, e eu mudando a história da nação. Eu não posso acreditar que nós vamos nadar e morrer na praia. Eu não posso acreditar que nós vamos terminar amigos do mundo, amigos do adultério, amigos do pecado, amigos da mentira, amigos do engano, amigos da traição, amigos da secularização. Não é possível que o mundo vai ouvir uma música de louvor e uma valesca da vida e não vai sentir mais a diferença. O dia que a igreja não incomodar mais, deixamos de ser igreja, viramos clubão da religião, da conveniência. A igreja, ela é inconveniente. Aonde ela chega, lá vem o crente, lá vem o diferente, lá vem o santo, lá vem o que fala diferente. A igreja não pode ser nivelada. Eu preciso orar por alguém aqui. Normalmente, quando a gente faz um apelo dessa natureza, muita gente vem no altar. Jesus, ele se importava com as multidões, mas ele não se impressionava com elas. Ele sabia que muitos tinham ouvidos para ouvir, mas não ouviam nada. Que a multidão só tem olho para ver, mas não enxerga nada. Eu quero falar com você que também acredita que a igreja é corpo sagrado, e que pela fé, um dia, um altar de esperança de uma geração que produz, que ocupa o altar com responsabilidade, que tem unção de rei e sacerdote, que tem prosperidade sadia para a glória de Deus, que se posiciona com estratégia, porque Deus te coloca lá como canal de Deus, como agente de milagres. Se você também acredita nessa igreja, eu vou orar por você, porque não vai terminar como as coisas estão mostrando que termine. Deus não pode deixar que isso termine desse jeito. Não é possível. Não é possível. O mundo não pode ganhar essa. Não dá, não dá. Não dá. E Maria Bassuba cantura que Maria Yebasso. Espírito Santo, tire do meio dessa multidão homens e mulheres que entendem o que preguei esta noite no teu nome.
Se tu me trouxeste aqui foi para usar a ferramenta que o Senhor me deu. Não é a caneta da conveniência, mas é a ferramenta que o Senhor me deu. É o teu dom que me escraviza. Não vai terminar como querem que termine. Não vai terminar. Deus vai levantar uma produtividade excelente. Deus vai te levantar, Deus vai te usar, vai te honrar, vai te dar capacidade e inteligência para entender a Bíblia, para conhecer, para saber, para ter dinâmica e criatividade no sermão com graça e com unção de Deus. Deus vai preparar a sua voz, Deus vai preparar a sua capacidade para adorar, tocar os céus pelo lado de dentro e levar a igreja. Pastor Benhur, eu quero fazer o que eu estou sentindo de Deus aqui, irmãos. Essa mensagem não escapou ninguém aqui. Não escapou ninguém. É muito comum vocês virem para frente, os obreiros ficam tudo como os bambambãs aqui, que não tem problema nenhum. Eu quero convidar a igreja a aceitar esse desafio que Deus está nos chamando a atenção. A real é essa. Ninguém escapou. O mundo está aí batendo palma, aplaudindo, e vive os evangélicos que não fazem diferença mais. Vamos dobrar o joelho agora, todo mundo, vamos? Todo mundo, é todos. Você que está no banco, pastor Benhur vai orar por nós. Os obreiros serão os primeiros a dobrar os joelhos aqui junto comigo. Moisés. Vamos, precisamos melhorar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Volver às primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, aí está a tua igreja. Essa é a posição da igreja. Segundo a Crônica 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus caminhos maus, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Senhor, não pode terminar assim. Não é possível que nós nos resumimos a isso, a medir forças com o mundo, a nos importar se o sistema do mundo nos favorece. Senhor, não é o ouro e a prata desse mundo, mas são as pessoas
Restitui-nos, ó Pai. Precioso Espírito Santo, leva os nossos passos para os caminhos que Deus já tem preparado para nós. E que este povo que o Senhor trouxeste aqui esta noite seja levantado numa atitude poderosa, extraordinária, profunda, na tua vontade, na tua chamada e no teu propósito. Levanta moços e moças que estão aqui esta noite, e estes milhares que nos assistem pela internet. Levanta aí agora essa pessoa que está de joelho dobrado conosco pela internet. Levanta pelo Brasil e o mundo uma geração produtiva, altamente produtiva, uma geração que venha para o altar. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar pro amor, ao primeiro amor. Fica de pé comigo. Fica de pé em nome de Jesus. Pedestal, um pedestal que suporte esse microfone aqui, ó. Que suporte esse aqui. Não saia do lugar, fique aí. Por favor, querido, me ajude aqui a colocá-lo. Vamos posicioná-lo. Ok. Olha aqui para mim. Todos. Levante as duas mãos, o mais alto que você puder, ok? Você só vai abaixar a hora que eu mandar. Confie em mim. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Se você tem a natureza parecida com a minha, você começa a sentir nos ombros agora um ligeiro incômodo. Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Possivelmente Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Possivelmente você está tentando entender o que eu estou fazendo. É nítido que daqui alguns já desistiram. Para você não está fazendo sentido algum. Direito seu. O incômodo nos ombros aumenta. Se você estiver com o rosto suado como o meu, você deve estar incomodado com as gotas do suor. Você tem vontade de limpar o nariz, as sobrancelhas.
você percebe que todo o teu corpo está se envolvendo no esforço de manter os braços para cima. Vou te dar a deixa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se lembrar do lugar que eu espero ali, quando orar, se arrepender, confesso, me buscar, eu ouvirei dos céus. Canta alguma coisa assim, Moisés. Se o meu povo que se chama, agora está doendo de verdade. Se humilhar e orar, Está complicado a situação do braço. buscar minha face, eu ouvirei do meu trono, e então responderei com glória, com glória, com glória, com glória, com glória, responderei com glória. Essa dor, esse desconforto que você está sentindo, multiplica por 1000. Foi o que Abraão sentiu quando ele percebeu que não ia dar certo. Esse desconforto é o mesmo desconforto multiplicado por 1000 quando um pregador da palavra prega e ele percebe que o povo não lhe entende. Esse mesmo sentimento de desconforto multiplicado por 1000 é o que o pastor Cisino sente, é que o pastor de uma igreja sente, quando ele diz: aonde vocês estão? E ninguém responde. Quando Deus procurou Adão no Éden, ele disse: aonde estás? E Adão disse: estou aqui. Por que Deus não disse: ah, então tá bom, eu sei que você está aí? Por que Deus não terminou o assunto ali? Porque Deus valoriza mais a sua presença junto dele do que a sua voz. Você pode cantar, você pode pregar, você pode ser o bicho da goiaba, da oratória e do louvor. Deus não quer ouvir sua voz, Deus quer você. É melhor que você se cale e não diga nada e ofereça a Ele a sua presença, do que gritar de longe em pecado: santidade, santidade convém ao Senhor. Levante a mão e dá glória. Você que está aqui à frente, olha para o irmão que está do seu lado, escolha alguém e diga assim: querido irmão. Diga: querido irmão. Estou Reuel, vem comigo. Diga assim: querido irmão, eu olho para você e vejo Deus, e sinceramente isso me dá esperança. Abraça.